É impossível dormir e não sonhar. Nós já vamos ver por quê. Bem-vindos ao nosso canal! Eu sou Cristina Aires e estou aqui convidando vocês para navegar nas ondas do mais além, para sair da superfície, da superficialidade e lá no profundo da questão. Nós vamos agora falar tudo sobre os sonhos, principalmente as perguntas mais básicas, que é: por que sonhamos? E por que sonhamos com coisas que acontecem? E por que sonhamos com coisas que não acontecem? O que são os pesadelos? O que é a parálise no sonho? O que é o sonambulismo? E tantas outras perguntas mais. O que são esses sonhos loucos, inverossímeis, que a gente, quando acorda de manhã, fala: meu Deus do céu, o que é isso que eu sonhei? Que coisa mais louca. Vamos lá. A questão é o seguinte. Sempre, sempre, antes de falar de qualquer tema que atravessa a fronteira do mais além, nós temos que ter consciência do conceito da palavra espírito. O que é o espírito? Vocês já sabem, mas eu vou repetir agora. E a partir daí, nós vamos entender rapidinho as questões sobre o sono. Todos somos espíritos. Eu tô achando graça pelo seguinte: uma vez eu perguntei, numa pesquisa pela rua, eu perguntei para uma moça: o que é o espírito para você? Quando eu falei para ela que todos somos espíritos, ela disse: eu não sou um espírito, eu não sou transparente, eu não sou invisível, você não tá me vendo? Eu não tô aqui. Então eu falei para ela: sim, eu estou te vendo, porque você está dentro de um corpo físico. Nesse momento, você é um espírito encarnado, por isso que eu te vejo, com os olhos, com as córneas humanas. Mas então, gente, é o seguinte: todos somos espíritos. Quando nós estamos dentro de um corpo físico carnal, nós somos espíritos encarnados. E quando nós estamos fora de um corpo físico carnal, nós somos espíritos desencarnados. Ok? Até aí eu sei que para vocês isso está claro. Agora, quando nós estamos dentro do nosso corpo físico, tá chegando na questão dos sonhos, veja bem. Dentro do nosso corpo físico, nós estamos aqui na nossa sociedade dos encarnados, nosso mundo dos vivos, nossa sociedade tão material. E quando nós estamos fora do nosso corpo físico, carnal, nós estamos automaticamente na sociedade dos desencarnados. É o mundo espiritual, sinônimo de pátria definitiva, porque é onde nós vamos estar de maneira definitiva quando morrermos, quando desencarnarmos de forma permanente. Então, sociedade dos encarnados, aqui, mundo dos vivos. Sociedade dos desencarnados é o mundo espiritual. É onde já estão os nossos seres queridos que já morreram. Eu não gosto de dizer que já partiram, porque parece que eles entraram dentro de um veículo, ou um avião, e foram embora, partiram, tchau. Essa sensação horrível de que nunca mais a gente vai ver nossos seres amados e queridos. Na verdade, não é o verbo partir. A gente sai do corpo e a gente entra do corpo. Sai do corpo e entra no corpo. Mas crescer, evoluir, é obrigatório. E não tem como realizar esses dois verbos, crescer e evoluir, sem obedecer às leis espirituais, que é a lei do progresso. A lei do progresso, por exemplo, não tem como realizar a lei do progresso, fazer com que ela seja uma realidade em nossas vidas, sem cumprir com a lei do trabalho e a lei do esforço. Sem trabalho e sem esforço não tem progresso. Entendido? Vamos devagarzinho. Já estamos chegando na questão do sonho. Então, de noite, quando nós nos deitamos para dormir, nosso corpo fica repousando na cama e o nosso espírito vai para a sociedade dos desencarnados. Sinônimo de mundo espiritual ou pátria definitiva, porque é onde nós vamos estar em forma permanente quando morrermos. Aqui para o mundo dos vivos, quando deixarmos esse mundo em forma definitiva, ok? Então, poderíamos dizer que toda noite nós morremos um pouquinho. Nós fazemos um ensaio da morte.
Porque toda noite, quando a gente deita para dormir, nosso corpo vai lá para o mundo espiritual, trabalhar, estudar, se encontrar com os nossos seres queridos que já morreram, se encontrar com espíritos elevados, já bastante elevados, que já passaram por todas as provas terrenais, superaram da maneira correta, não? Ou seja, com soluções que não prejudicaram eles mesmos nem aos demais. E esses espíritos conversam conosco, com a gente, e nos ajuda, né, a encontrar soluções para os nossos problemas aqui do mundo dos vivos, soluções inteligentes. São os espíritos bons, os espíritos de luz que querem ajudar a que nós consigamos sair de nossos problemas da melhor maneira possível. Nós praticamos todos os verbos lá na sociedade dos desencarnados. É por isso que muitas vezes nós acordamos, depois de uma longa noite de sono, nós acordamos chorando, tristes, cansados, irritados, com bronca, porque demora um pouquinho, quando acordamos, entrar no ritmo aqui, no ritmo dos vivos, dos encarnados, e ir desconectando devagarzinho de todas as emoções vividas durante o sono. Nós também poderíamos dizer que sonhar é viver fora do corpo. Assim que não tem como dormir e não sonhar. Por quê? Sonhar é viver fora do corpo. Então, por que a gente não lembra? Por que na maioria das vezes, quando eu acordo de manhã, eu não me lembro do que eu sonhei? Ah, então agora a pergunta é... Não é mais a pergunta, é possível dormir e não sonhar? Já sabemos que é impossível dormir e não sonhar. Então a pergunta é, por que nós não nos lembramos daquilo que nós sonhamos? 8 horas de sono, quando conseguimos lembrar das horas de sono, né? Quando conseguimos 8 horas de sono, para não lembrar de nada. E tem um detalhe, fora do corpo, o nosso espírito se move com a velocidade do pensamento. Como? Por quê? Que coisa é essa? Ué, quem pensa não é nosso espírito? Nosso cotovelo pensa? O nosso joelho sente emoção? Fica apaixonado? Nosso umbigo fica irritado? Nosso nariz fica fastidiado? Não. Nenhuma parte do nosso corpo sente isso. Nenhuma parte do nosso corpo pensa. O cérebro, massa cinzenta, sem o nosso espírito, ele apodrece. Não é o cérebro quem pensa. Quem pensa é quem dá vida ao cérebro. É o nosso espírito que ocupa esse corpo. Quem pensa e quem sente é o nosso espírito. Dentro do corpo, o nosso espírito está obrigado, coitado. Está na jaula. Nosso corpo humano é uma jaula. Nosso espírito, nós estamos obrigados a movermos, a nos mover de acordo com as capacidades do nosso corpo. É o passo lento, é o caminhar. Quantos minutos a gente demora para ir de um quarteirão até o outro? Quantos minutos a gente demora para caminhar 10 quadras, 10 quarteirões? Quantas horas de voo do Brasil para a Argentina? Quantas horas de voo da Argentina para o Japão? A gente olha no relógio e conta horas, minutos e segundos. E fora do corpo? Que o espírito está livre das limitações do corpo humano. Como é que ele se move? Com a velocidade do pensamento. Ele age segundo as possibilidades, as capacidades, as faculdades do nosso espírito. Não estamos mais acondicionados a pernas e braços humanos. O pensamento é a ação do espírito. Então, vejam bem, 8 horas de sono, com a velocidade do pensamento, a quantidade de ações, a quantidade de coisas que nós não fazemos durante nossas horas de sono. É muito, gente. É muitíssimo. Então, o nosso cérebro humano, em forma consciente, nós não conseguimos nem computar tanta coisa que nós fizemos durante as horas de sono. Mas vejam bem, vamos lá. Uma das razões que nós não sabemos tudo, uma das tantas razões que pode chegar a ser que nós não nos lembramos daquilo que nós sonhamos, é porque nosso espírito prefere não lembrar, pelo menos aqui em forma consciente aqui, no nosso mundo dos vivos.
E por quê? Vou já explicar por quê. Peraí que tá chegando pergunta aqui, gente. Oi, gente! Marcinha, boa noite. André, boa noite, querido. Todo mundo aí? Recordo sonhos, porém não consigo me lembrar. É o que eu tô falando aqui. Uma das razões que nós não conseguimos nos lembrar, veja bem, vamos seguir uma linha de raciocínio guiados pela lógica e a coerência, porque onde tem lógica e coerência, tem inteligência. Significa que nós estamos pensando no rumo certo, sim? Estamos vindo reencarnando desde a época antes de Cristo. Está comprovado cientificamente que a teoria da evolução, nós viemos do reino animal, ok? Reencarnamos muitas vezes em diversos tipos de animais, até chegar ao reino humano. Então, quanto mais antigas nossas reencarnações, mais pertinho dos instintos animais. Éramos muito instintivos e pouco racionais. Nossos sentidos estavam muito canalizados, muito pegadinhos à necessidade da carne, a fome, o instinto sexual, o egoísmo, tudo que é sentimento baixo, né? Egoísmo, o instinto de pensar só na gente mesmo. Tanto é que na época da Idade Média, as idades mais antigas, a gente faz piada hoje, mas era a lei do mais forte, né? Aquele que era mais grandão, mais musculoso, pegava o outro pelos cabelos e arrastava um lado para o outro, roubava as peles dele para se cobrir do frio. Ele caçava um bicho para matar a fome e não roubava a caça do. Se aproveitava, né? Do tamanho do corpo físico. Então, resumindo, quanto mais antigas nossas reencarnações, tanto piores os nossos erros. Meu Deus do céu, nosso egoísmo era muito grande. Nosso instinto animal falava muito forte. Então, nós fomos capazes de cometer erros que hoje, em forma consciente, depois já de tantas reencarnações, a cada reencarnação a gente se pule um pouquinho, a gente aprende com os nossos erros. A gente sofre. Porque errar é sinônimo de sofrer. Quando nós erramos, nós vamos acumulando malas causas e depois começam a vir em cima da gente um montão de maus efeitos. A gente às vezes nem entende por que está sofrendo tanto. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai entender que gravamos más causas. Depois vem os maus efeitos. Não tem efeito sem uma causa anterior. Então, pense 10 reencarnações para trás. As barbaridades que nós não fomos capazes de cometer. Se já nessa encarnação atual, depois dos 50 anos, a gente começa a fazer análise do que a gente fez da vida da gente. A gente olha para trás, eu tenho certeza que tem coisas que nós fizemos aos 18 anos, que hoje nós não faríamos de jeito nenhum. E dá vergonha até de lembrar as palhaçadas que a gente fez, as maldades, as atitudes egoístas, etc. E tantas outras coisas que é melhor nem falar. Deixa quietinho aí. Então, fora do corpo, nosso espírito vê e escuta com os olhos do espírito, o famoso terceiro olho. E escuta com os ouvidos do espírito. Ele não tem a limitação das córneas humanas. Dentro do corpo, nós estamos limitados às nossas córneas humanas, que não consegue ver o que está através de uma parede. O que tem de trás de uma parede, a gente não consegue ver. O que está atrás de uma cortina, a gente não consegue ver. Qualquer objeto material de grande porte que entra na nossa frente impede nossa visão distante, longeva. Então, fora do corpo, a gente olha para trás e vê o que nós fizemos, tudo o que fizemos nas nossas vidas anteriores. Gente, isso dá um desespero tão grande. Em forma consciente, dentro do nosso corpo, se fosse permitido lembrar tudo o que fizemos nas nossas reencarnações passadas, nós enlouqueceríamos. E, além do mais, nós entenderíamos muito rapidamente que aquilo que parece ser injusto hoje, na verdade, é bastante justo. Quando vemos o que fizemos em vidas passadas. E, às vezes, até nessa mesma. Né? A gente
Sai logo rapidinho da postura de vítima e falar com razão, não estou sofrendo tanto, olha o que eu fiz. Então, fora do corpo, passado, presente e futuro, o tempo passa diferente fora do corpo. O passado, presente e futuro é muito pertinho. É quase que uma coisa só. 20, 30, 50, 100, 200 reencarnações no tempo fora do corpo é um relâmpago. Para nós é uma eternidade. Uma década, 2 décadas, é toda uma vida. Fora do corpo, uma existência é um pontinho que está construindo uma trajetória nossa, um crescimento espiritual. Então, quando a gente deita para dormir, nosso espírito sai do corpo, olha para trás, vê tudo que fez. É desesperante, dá um desespero horrível, dá vergonha, dá ressaca moral, dá tristeza, dá de tudo um pouco. Então, quando não é bonito o que a gente viu durante o sono, quando a gente entra no corpo, o nosso lado humano, a nossa mente inferior, a parte do nosso espírito que ainda está muito mundano, fala, você quer saber, preferível nem lembrar. Deixa eu desfrutar desse dia de hoje. Então, nesse aspecto, não nos lembrarmos do que fizemos em nossas vidas anteriores é até uma caridade do mundo espiritual que arquitetou essa sabedoria superior. Existe uma inteligência suprema. Uma das definições de Deus, que nós temos que respeitar todas as definições de Deus, em todas as religiões, crenças, culturas, filosofias de vida, a definição de Deus vai mudando um pouquinho, mas seja como for, sempre vai ser sinônimo de amor. Deus é amor. E em qualquer religião e cultura, diabo é sinônimo, está conectado a ódio, maldade, tudo que é ruim. Deus, amor, tudo que é bom. Diabo, tudo é ódio e tudo que é ruim. Então, essa maravilhosa força superior que tudo comanda, essa inteligência suprema, disse, pelo menos essas horas que os espíritos estão dentro do corpo material, eles estão centrados no tempo atual do mundo material, eles vão esquecer por algum momento as barbaridades que eles fizeram, eles vão ter um descanso. Por algum tempo eles não vão ficar com tanto remorso, com tanto arrependimento, porque o arrependimento dói, o remorso dói, gente, dá desespero. Essa é uma das razões pela qual nós não nos lembramos do que nós sonhamos. Tem outros motivos, como eu falei, nós não sabemos de tudo. Qual é um outro possível motivo? Tudo está ligado à lei do merecimento. Em uma linguagem católica, isso traduzido na linguagem católica, tem uma frase bem católica que diz que uma folha não cai de uma árvore se Deus não permite. Nada. Então, às vezes, nós não nos lembramos de algo lindo que possamos haver visto fora do corpo durante nossas horas de sono, porque ainda não temos esse merecimento. O que não significa que não vamos ter no dia de amanhã. Se gravarmos boa causa hoje, no dia seguinte, no futuro próximo, nós vamos ter bons efeitos. Tudo é a partir de agora, a partir desse momento. Por exemplo, quem não gosta de sonhar com aquelas pessoas maravilhosas que nós amamos tanto, que já saíram do corpo, que já desencarnaram, que já morreram? Se nós estamos aqui num vídeo falando que toda noite, quando nós dormimos, nós vamos para o mundo espiritual e nos encontramos com todos aqueles espíritos que já deixaram seu corpo em forma definitiva, nossos seres amados. Quantas mãezinhas enterraram seus filhos aqui? Então, nesse sentido, a gente tem um alívio. A gente, que bom, eu pensei que nunca mais ia ver meu ser amado, meu ser querido. Agora eu já estou entendendo que de noite, quando a gente dorme, a gente se encontra, sim. É por isso que a gente sonha com eles. E se nós os amamos tanto, é lógico que toda noite, quando a gente sai do corpo, a primeira coisa que a gente faz é ir ao encontro deles, né? Aí vai interferindo as leis espirituais, a lei do merecimento. Às vezes a gente quer ir estar com eles, conversar, abraçar, pedir desculpa. Aquele perdão que ficou pendente. Meu Deus do céu, que desespero quando a pessoa que a gente ama morre e não deu tempo de ter aquele diálogo tão completo, aquele desabafo, aquele pedido de perdão, ou
perdoar, haver perdoado, daquela agonia, ai meu Deus, não deu tempo. E agora? Morreu, não pedi perdão, não deu tempo. Tá aí. Tá às horas de sono que o nosso corpo fica repousando na cama e o nosso espírito se encontra com os nossos seres queridos, sim. E temos a oportunidade, sim, de abraçar, de matar saudade, de pedir perdão, de perdoar. Ou de brigar, porque você fez isso e aquilo outro antes de você morrer. A gente faz de tudo durante o sonho. Então, nesse aspecto, é um alívio para nós. Então, para não fugir da questão de por que às vezes nós não nos lembramos que nos encontramos com os nossos seres queridos durante o sonho. Porque temos atividades fora do corpo. Gente, durante o sono, nós trabalhamos em obras que encontramos terminadas, feitas quando morremos. É como se cada noite de sono nós construíssemos, colocássemos tijolinhos na nossa casa lá no mundo espiritual. A gente, assim como a gente tem que conquistar o nosso pedaço de terra aqui e construir nosso tetinho, o nosso suor, a gente também conquista o nosso espaço no mundo espiritual. Assim como tem lugares lindos e feios aqui, tem lugares lindos e feios lá no mundo espiritual. É por isso que a gente tem sonhos feios em lugares feios, que quando a gente acorda a gente fala, quero esquecer desse sonho, que lugar horrível que eu vi nesse sonho. Sem luz, tudo escuro, víboras, etc, etc. E tem sonhos que são lindos. Eu sonhei com um lugar lindo, tudo verdinho, flores, pessoas agradáveis, e a gente acorda com aquele sentimento de amor fraterno no peito, a gente quer continuar dormindo, a gente fecha o olho para continuar sonhando, de tão bonito que estava o sonho. Então, isso quer dizer que tem lugares feios e lindos também no mundo espiritual. E qual é a chave de acesso para os lugares lindos? É o que nós estamos falando agora. Merecimento. Aqui no nosso mundo material, a gente com muito dinheiro, sem importar como a gente ganhou o dinheiro, né? Vamos deixar essa questão de um ladinho aí. Porque nós vivemos num mundo muito material, onde a conveniência às vezes nos desvia, um caminho meio torcido, mas o dinheiro vem em abundância, a gente compra o que quer, onde quer, na melhor cidade, no melhor bairro, aquelas casas chiques. Pega a chave e entra, é minha. E no mundo espiritual? Opa! Como comprar uma casa bonita num lugar bonito? Lá não tem jeito da gente fazer negócio torcido. Não tem jeito de sonegar imposto, não tem jeito de fazer caixa 2, não tem jeito de lavar dinheiro, não tem jeito de fazer nada que não seja, mas é muito correto e transparente. Tem que ser conquistado através do merecimento. Então, o acesso aos lugares bonitos com pessoas agradáveis. Aí está incluído aquelas pessoas que amamos. O acesso a esses lugares, a essas pessoas, chama-se merecimento. Às vezes, a gente, agora que a gente já está tendo consciência que quando a gente deita e dorme, nosso espírito vai se encontrar com os nossos seres queridos, a gente fala, hoje eu quero ir lá abraçar meu marido que já morreu, meu namorado, meu filho, minha mãe, meu pai, minha tia, meu avô, minha avó. Aí quando acorda no dia seguinte, não consegui, eu não lembro, eu não sonhei com ele. Pode ser que tenha sonhado e não se lembra, mas também pode ser que nós tentamos, mas não nos foi permitido, porque não havia aí um merecimento ou porque tínhamos que cumprir com tal ou qual atividade no mundo espiritual. Temos que trabalhar, temos que estudar também. Crescer e evoluir é uma constante, dentro ou fora do corpo. E quem precisa de descanso é o nosso corpo, viu, gente? Nosso espírito não precisa de descanso. É as nossas pernas, é os nossos braços, carne, músculo, cartílagos, tudo isso precisa de um descanso. Nosso espírito, não. E também tem uma razão de, às vezes, não querer lembrar do que sonhamos, mesmo que seja quando sonhamos com aquela pessoa que amamos tanto que já morreu. Nessa atual existência, pode que a relação que tivemos com essa pessoa que amamos tanto antes dela morrer tenha sido muito bonita, harmônica, linda, com momentos inacreditáveis para ficar relembrando o tempo todo. Mas outros reencontros com esse mesmo espírito em vidas anteriores pode que não tenha sido tão bonito. Então, não é muito agradável ver. Aí a gente prefere não lembrar.
Perguntas, vixe, um montão. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ler aqui. Luluzinha, Luciane Maria, minha querida, beijo, beijo, beijo. Su, obrigada por estar aí. Tatiane, obrigada. Tudo bem, minha linda? Boa noite. Oswaldo Lima, boa noite. Sou Edivandi. Oi, dona Edivandi, linda. Sou Edivandi, gostaria imensamente de sonhar e lembrar, já que eu sonho e não sei que sonhei. Acho que eu já respondi a senhora, dona Edivandi. Su, sonhos que acontecem, como evitar? Que pergunta. Suzana, você me apertou sem me abraçar. Eita! Questão delicada aqui, porque pegou em mim. Eu, desde criança, isso se chama mediunidade nos sonhos. Ter sonhos que acontecem. Vamos lá, de novo. Há minimamente 3 tipos de sonhos, sim? Os sonhos que são vivências, podemos chamar de sonhos mediúnicos, viu, Su? Que são isso que a gente estava falando até agora. A gente deita para dormir, nosso espírito vai para o mundo espiritual, se encontra, vive e faz toda uma atividade no mundo espiritual. Esses são, em realidade, vivências do nosso espírito no mundo espiritual. Não tem como evitar, né? Como nós falamos agora há pouco, fora do corpo, passado, presente e futuro é muito pertinho uma coisa da outra, tá? Passa diferente. Para que tenhamos uma pequena ideia, 8 dias no mundo espiritual são 8 meses aqui. Por quê? Porque no mundo espiritual, nosso espírito se move com a velocidade do pensamento. É tudo muito rápido, sim? Então, fora do corpo, a gente olha para frente e já podemos ver um futuro que já está próximo a se materializar aqui no nosso mundo. São já efeitos de causas gravadas. A gente grava causas hoje, amanhã o efeito vem. Então, fora do corpo, a gente vê coisas que já vem vindo, que está dentro do nosso merecimento. Se são boas, oba, que acelere, que venha logo. Se não são muito boas, dá uma freada aí, por favor, não acontece não, que é o que a Su está perguntando aqui. Como fazer para evitar, se não é bom? Oremos, pidamos aos bons espíritos, a Jesus de Nazaré, a Maria de Nazaré. Por que não elevar uma prece a todas aquelas entidades que nós consideramos que têm poder de ajudar e pedimos? Ai, meu Deus, ai, minha mãe, meu querido Dr. Bezerra de Menezes, São Miguel Arcanjo, se apega com quem você mais gosta e diga, essa noite eu tinha um sonho que eu não gostei, eu tô com medo. Sonhei com dente, disse que sonhar com dente é morte. Eu sonhei com víboras, disse que sonhar com víboras é traição. Ai, como é que eu faço para evitar isso tudo na minha vida? Rezemos, oremos e pidamos. Acontece, não existe oração sem resposta. Por alguma razão, vai tempo, vem tempo, morre gente, nasce gente, entra a história da civilização e a oração, a súplica, há uma força superior que tudo comanda, sempre existiu e sempre vai existir. E a gente sempre escuta falar de uma oração, de uma prece que foi atendida. Eu fiz uma novena e deu certo, eu consegui. Eu já consegui muita coisa através de novena. E eu sou budista, eu tenho um gorronzo, sou budista de Nichiren Daishonin, mas tudo que é lindo, tudo que é puro, tudo que vem do fundo do coração e é feito com sentimentos puros, bem-vindo seja. Por que não uma novena? Por que não uma cadeia de oração? Né? Então é válido pedir, sim, através de uma prece, que esse sonho seja cortado. Porque pode que seja uma situação desagradável que esteja por chegar, mas também isso pode estar incluído dentro do pesadelo, sim? O pesadelo já é podemos dizer, sonho contaminado. As etapas do sono, aí já estamos falando da medicina da Terra, tá? A medicina onírica, que estudando o sonho, a partir de 1973, os médicos começaram a construir os primeiros computadores dentro dos consultórios médicos e grandes hospitais, principalmente lá nos Estados Unidos, Suíça, etc. E pegaram pessoas e observaram elas durante o sono, botaram aquele monte de cabo na cabeça, no coração, no pulso, e esses instintos diretamente ligados, instintos nervosos que apareciam na tela do computador, indicando que durante o sono o nosso corpo, o nosso cérebro tem atividade, sim. Então, eles comprovaram esse movimento rápido dos olhos, eles foram
estudando as etapas do sono do ser humano. E eles entenderam que quando a gente deita para dormir, o início do sono é o que eles chamam aqui de sonho ligeiro. Tem outros nomes também sinônimos, mas é aquela etapa que nós estamos dormindo, mas ainda não entramos no sonho profundo. Nosso espírito ainda não foi lá para o mundo espiritual completamente. Ele já está deixando o corpo, mas ele ainda está um pouco aqui com a consciência mundana. Mas também já está fora do corpo, está mais ou menos, então dá uma misturada aí. Tem aquele sonho, ele começa já a ter as vivências fora do corpo, mas ainda está contaminado ou mesclado com as informações do nosso mundo material. Aí dá aquela mistureira. Isso agrega nossos medos. E nós temos medos, nós temos angústias, nós temos tristezas, nós temos preocupações. O nosso mundo material nos acorrala, nos pressiona, nos dá um bombardeio de coisas que é difícil. Tem muitos de nós temos preocupações de como vou pagar essa conta, e a pessoa que está internada no hospital vai se curar, não vai se curar, se é um filho, se é um ser querido. Enfim, são muitos os medos, as preocupações. Então, mistura medo, tensão, com um bombardeio de informação do mundo espiritual, aí dá esses sonhos turvos, difíceis até de serem interpretados, né? Que às vezes não acontecem, graças a Deus, por sorte. Então, melhor ainda. Isso mais uma prece para que não aconteça. Vamos reunindo formas de tentar evitar um sonho ruim que nós desejamos que nunca chegue a se concretizar aqui no nosso mundo material, né? E tomar todos os cuidados, né? Perdi minha filha e sonhei com ela. Seria um reencontro? Lógico, Tatiane. Lógico, minha querida. E agradeça esse encontro lindo, maravilhoso. Não tem um adeus definitivo, né? Todos vamos para o mesmo lugar. Entre parênteses, entre aspas, mesmo lugar quer dizer, na verdade, a gente quando morre, cada um vai para o seu lugar de merecimento. Mas se você é uma boa pessoa e sua filha é uma boa pessoa, vão estar minimamente próximas, vai haver permissão para que estejam juntas, conversarem, abraçar. Não tem um adeus definitivo. A gente sempre vai se reencontrar, tanto nas reencarnações quanto fora do corpo. Às vezes nem é tão agradável pensar assim quando a gente não gosta de certas pessoas, né? Que a gente desejaria nunca mais vê-las na frente. Marcinha, o sonho é sempre quando saímos do corpo ou também pode ser das coisas que vimos ou ouvimos no dia que fica em nosso subconsciente? Pronto, olha, o que eu terminei de falar aqui agora, essa mistura que acontece entre os nossos medos, emoções, informações do mundo material, nessa etapa do sonho ligeiro, que é o início do sonho. É isso mesmo, Marcinha, essa mistura de coisas. Esses sonhos são sonhos que não acontecem, graças a Deus. São esses sonhos meio loucos. Luciane Maria, nos dá essa misericórdia. Luluzinha, o mundo espiritual tem muita misericórdia com a gente. Na linguagem católica, a gente pode dizer que Deus é muito misericordioso. Põe caridade nisso, exatamente. André de Freitas, Helva, eu sou Helva Cristina, tá? Minha namorada sonhou dias atrás que eu estava deixando ela e ela me via sair com 3 mulheres. Ah, meu pai do céu! Gostei! Eu gostei! Eu vou ter que responder isso aqui devagarzinho. E quando eu falo, gente, eu vou responder, na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou transmitir para vocês o que eu li sobre isso no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Lógico que eu não sou um poço de sabedoria, né? Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu tenho de 20 anos de budismo, de espiritismo e outros ismos que a gente vai acumulando experiência. Então, Andrezinho e Wanda, querida, e por que eu estou dando risada? Nós mulheres sonhamos isso sempre. É tanto medo de que botem um corpo na nossa cabeça. Nós, seres humanos, temos tanto medo da infidelidade que é normal, é comum nós sonharmos que o nosso companheiro, a nossa companheira está nos traindo, tá? Primeiro, que é um medo que está dentro da gente. A gente não quer nunca que isso aconteça. A gente vai falar, isso vai ser um capítulo à parte, tá? Eu vou vir aqui de novo e nós vamos falar sobre a infidelidade desde o ponto de vista espiritual. Para o espírito, existe infidelidade? Ou infidelidade é uma coisa aqui do mundo material? O que é infidelidade?
tá? Vamos começar por aí. Se o meu namorado está aqui do meu lado, meus olhos estão vendo onde é que ele está aqui do meu lado, ninguém está tocando nele, eu estou contente. Estou sabendo onde ele está, o que ele está fazendo, está comigo aqui. Né? A gente está relaxada, a gente está tranquila. Onde é que está o pensamento dele? Onde é que estão os sentimentos dele? Coisas que os nossos olhos não veem. Tá? Então começou por aí. O que é traição? Ele pode estar do nosso lado, ou ela, mas o sentimento dele não está. O pensamento dele e dela não está. Não é uma traição do mesmo jeito? Ou será que o nosso medo, nosso desespero é que alguém toque o corpo do nosso companheiro, nossa companheira? Esse corpo aqui que não é nada. Mais vale que toque o corpo, mas que não toque o coração. Uma vez eu escutei de um amigo meu falar assim, ele ama tanto a esposa dele que ele falou assim, se algum dia ela me trair, que seja algo assim, uma aventura, que não se apaixone por outro. Olha que coisa linda, ele ama tanto essa mulher que ele quis dizer o seguinte, eu nem me importo se ela tem alguma fantasia sexual, se ela tem desejo de aventura, com que seja aventura, com que seja algo passageiro, mas que não se apaixone de verdade. Que não se esqueça de mim. Que entenda que aquilo foi uma aventura, mas que o seu verdadeiro amor sou eu. Quando uma pessoa ama de verdade, ela começa a entender o que é a traição. Na verdade, a traição não existe, né? Se alguém tocou ou não tocou o corpo da pessoa, o corpo do espírito que amamos, nós amamos um espírito, nós não amamos um corpo. E o Andrezinho, viu, Vandinha? E todos os Andrezinhos do Brasil, e todas as Vandinhas do mundo, Cristininhas, Patricinhas. A gente ama um espírito. Nós somos um espírito que ama outro espírito. E nós ocupamos um corpo temporariamente. As necessidades do espírito, essa é a questão que um casal tem que discutir. Escuta aqui, você foi buscar aventura lá fora, eu quero saber por quê. Nem se trata, nem precisa, não é se a outra é mais bonita, ou se o outro é mais bonito, se é mais jovem, se tem as curvas mais sinuosas, não é, nem sequer por aí. Qual é a vibração, que energia tão maravilhosa é essa que você sentiu em outra pessoa, que você não está conseguindo sentir aqui comigo. Essa é a preocupação. E o nome disso não é traição. É necessidade do espírito. Tem pessoas, tem espíritos que têm necessidade de viver certas situações, conhecer determinadas emoções, aventuras. A gente coloca o nome de aventura, né? Mas é uma vivência, uma situação. Então, o que a gente precisa entender é a necessidade do espírito da pessoa que está nos acompanhando nesse momento, a pessoa que é nosso namorado, marido, nesse momento. Aí é um diálogo honesto, profundo, né? Aí, no caso do André, por acaso, eu conheço esses dois aqui, tá? Ele tá falando aqui, o Helga, minha namorada, sonhou que eu traí ela com 3 mulheres. Vixe, 3. Não era nem com uma, era 3. Está claro que é o medo da Vandinha. Aí, não, Vandinha, esquece isso, minha querida. Isso foi um sonho, isso foi um descarrego do seu inconsciente. Ainda mais nessa etapa aí que vocês estão, no Love Story aí, você pode ficar tranquila que tem uma coisa que ele vai fazer, é pisar na bola com você, mas é de jeito nenhum, porque ele está se desempenhando em dar o melhor dele nessa relação. Ficou claro o conceito de infidelidade? É coisa material, é coisa da terra. Eu estou tentada aqui, eu gosto de não desviar do assunto, a gente está falando dos sonhos, mas eu fiquei tentada em contar uma experiência para vocês. Então, aqui, ó, tem casais aqui, tem outras pessoas que vão ver esse vídeo. Olha o que uma pessoa de valores elevados faz. Olha a atitude dela, como é diferente. Eu não vou falar o nome dessa minha amiga, porque eu não tenho permissão, não vou expor ela aqui. Hoje, ela já tem 50 anos de casada, tá? Mas no início da relação, quando eles tinham 5, 6, nem 10 anos não tinha ainda de relação, que a relação ainda não tá tão estável, mas já tinham 3 filhos. O marido era muito bonito, cheio de dinheiro, uma pinta de galã. Por causa de sua profissão, ele tinha que viajar muito, ele estava sempre perto de modelos, mulheres lindas, jovens, aquelas coisas que a gente olha e fala, nossa, Deus construiu isso daí com muito cuidado, né? E ele teve suas aventuras.
Mulher é um bicho danado, né? Quando o homem chega de viagem, a gente vai logo futricar na mala, bolso da camisa, ver se encontra bilhetinhos, ver se encontra marca de batom. Aí, o que acontece com quem procura? Encontra. Mas ela amava tanto esse homem, ela ama, que ela pensava assim, isso deve ser uma aventura, ele não me falou nada. Se ele tivesse apaixonado, ele ia falar para mim aqui, olhar bem no profundo dos meus olhos e falar assim, me apaixonei por outro, eu tô indo embora, tchau. Aí não tem nada que fazer. Aí não tem solução, hein? Senta e chora, porque não tem solução. Mas ela pensava assim, ele não me falou nada. Ele não olhou nos meus olhos e falou que tá apaixonado por outro. Eu fazia de conta que eu não vi isso aqui. Ela lavava a camisa, esfregava bem esfregadinho onde estava a marca de batom, que é para não ficar nem uma marquinha mais. Aquele bilhetinho encontrado lá no bolso, ela jogava fora, dava descarga no bicho. E continuava a relação. Quantas coisas ela passou por cima. E fez de conta que não viu. Porque, no fim das contas, a harmonia no lar continuava. Eles estavam felizes. E ela dava valor nisso. E foi assim, várias aventuras, até que um dia, uma aventura ficou séria. Aí ela tremeu. Porque ele chegou, olhou nos olhos dela e falou, eu estou apaixonado por outra. Eu estou sentindo necessidade de viver essa experiência. Nossa Senhora, ela conta que quando ele falou isso, por dentro ela desmoronou como um edifício que veio abaixo, que foi demolido, que foi desmoronado inteiro. Com seus valores elevados, 20 anos de espiritismo, budismo, todas as filosofias essas que deixam a gente com uma atitude muito calma e serena nesses momentos tão difíceis. Ela respirou fundo, falou para ele, ok, se você está com essa necessidade de saber o que é que você sente por essa moça, vá. Eu vou te esperar 6 meses. Porque pode que você descubra que é só uma aventura. Você estava com uma ilusão que, na verdade, não era aquilo que você pensava. Depois de 6 meses, eu vou fazer minha vida também. Porque significa que você vai estar feliz. Então, quer dizer que minha felicidade está em outro lugar e eu vou buscar. Mas durante 6 meses eu te espero. E ele foi. Ele fez as malas dele, pegou tudo que era dele e ele foi. Antes dos 6 meses, ele estava de volta com as malinhas. Tocou a campainha. Meu amor, me perdoe. Era só uma ilusão. Descobri que o verdadeiro amor da minha vida é você. Ela conta que durante esses 3 meses, ela orava de manhã, de tarde, de noite. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso. Ave Maria, cheia de graça. Ai, que volte, que volte, que volte. Jesus traz ele de volta, Jesus traz ele de volta. Maria de Nazaré, traz meu grande amor de volta. E assim foi que ele voltou. Lógico, ela de braços abertos recebeu ele. Ai, meu amor, que bom, que bom, que bom. Perdoou. Passaram os anos, a relação continuou. Ela viajou para a cidade dela do interior, se reencontrou com a namorada da adolescência, que ela conheceu antes desse marido aí atual. Quase casou com ele, foi forte. Se cruzaram depois de tantos anos e ela teve um conflito interno. Quando ela voltou das férias lá na cidade do interior, ela falou para ele, do mesmo jeitinho que ele olhou na fuça dela, no profundo dos olhos, e falou, eu estou apaixonado por outra. Ela se sentiu no direito de fazer a mesma coisa. Olhou para ele e falou, bem, pois é, então, agora aconteceu comigo. Eu encontrei o fulano de tal, fazia anos, muitos anos, anos que nós não nos víamos, e eu me senti muito sacudida, que dentro de mim está tudo uma revolução, e eu preciso ir lá ver o que é isso. Ele falou, nossa Senhora. Ele ficou mudo, né? Mudo e nem piscava. A gente fica meio com um estado de catatonismo, né? Parece que nesse momento, nesses segundos, o planeta parou de girar. O que a gente faz? Ele falou, eu não posso fazer outra coisa que não seja o que você fez quando eu falei isso para você. O que eu vou te falar? Vá. Viva essa experiência. Eu vou te esperar por 6 meses. Se você, depois de 6 meses, descobrir que está feliz nessa relação, aí eu vou buscar, então, minha felicidade em outro lugar, porque quer dizer que minha felicidade está em outro lugar. Se você em 6 meses descobrir que não, que é passageiro e voltar, gente, eu te perdoo. E ela foi. Ela arrumou as malinhas dela e ela foi. 3 meses estava de volta. Meu amor, era só uma aventura, eu tirei a coisa da minha cabeça, eu tirei as dúvidas todas, descobri que meu verdadeiro amor é você. Se abraçaram, se beijaram, a relação continuou por anos mais e hoje estão juntas até o dia de hoje, cumpriram bodas de ouro, 50 anos. Entendeu o que é traição? Não existe. Existe necessidade do espírito, existe conflitos existenciais, conflito de sentimento, bota o nome que você quiser nesse conflito, mas são situações que às vezes o espírito tem necessidade de viver.
Quem tem amor próprio e autoestima, valores bem colocados, um pensamento elevado, uma filosofia elevada, interpreta de outra maneira. Não assume postura de vítima, nem joga tudo na cabeça do outro. Ah, você me traiu, porque você, o dedo apontando, você. Faz aquele drama, aquela bagunça, aquele barulho enorme. Pra quê? Ninguém é de ninguém. A gente nasce só e morre só. Os encontros afetivos têm dia e hora marcada para a gente dar aquilo que a gente recebeu, né? Por merecimento. Gente, vou convidar vocês para pensar numa direção. A única coisa que realmente temos de valor são nossos afetos. Aquele velho refrão, quando a gente morre, a gente não leva nada daqui, é verdadeiríssimo. A gente não leva uma moedinha, não leva anel de ouro, não leva perfume francês, não leva um carro bonito, não leva casa chique, não leva roupa da moda, a gente não leva nada. Mas tem uma coisa que mesmo que a gente queira deixar aqui, não deixa. Vai com a gente. Nossos afetos, o que a gente sente, vai plasmado no nosso espírito. O amor verdadeiro não morre nunca. O amor verdadeiro vai com a gente. Para onde o nosso espírito vai, o amor vai junto. Veja bem, isso é um tesouro, é o tesouro que nós temos. O amor. Seja amor fraterno por um irmão, seja amor por nosso marido. Amor. Se fosse verdade que morreu, acabou, eu acho que não teria mais nenhuma pessoa encarnada aqui na Terra, gente, porque ninguém suportaria. Ninguém suportaria. Nenhuma mãezinha, dona Edivandi aqui, ó, que perdeu a filhinha dela, jovem, linda, de um câncer na cabeça. E quantas mãezinhas enterram seus filhos? Mães que enterram filhos bebês, que morreram menor ainda. Nós não suportaríamos enterrar nossos avós, nossos pais, filhos, seres queridos, amigos, marido. É muita dor para o nosso espírito. A gente morreria junto. E por que a gente não morre? Essa é a pergunta. Por quê? Porque está no nosso inconsciente, que é sinônimo de dizer consciência do nosso espírito. Que não é morreu, acabou. Que a gente vai dormir, vai sonhar e vai se encontrar. E daqui a pouco a gente morre também, deixa o corpo também, vai se encontrar e ficar mais tempo junto ainda. Depois, lá no mundo espiritual, a gente vai conversar. Nós vamos reencarnar, você vai ver, eu te devolver tudo que você me fez. De bom e de ruim. Então, é por isso que a gente suporta. Tem o período de luto, que, na verdade, o período de luto é um período de adaptação. A gente tem que aprender a conviver com os nossos seres amados de maneira diferente. A gente tem que aprender a gente sente o mesmo amor, mas não vê com os olhos da cara. Mas a gente vê e percebe com os sentidos do nosso espírito. Nosso sexto sentido, todos os nossos chakras percebem. Então, nosso espírito sabe que o nosso ser amado está conectado com a gente. Eternamente. Dentro ou fora do corpo. Não tem um adeus definitivo, dona Divandi. Mãezinhas do mundo inteiro. Não tem. É por isso que o período de luto passa. Quando a gente consegue, nós, seres humanos, animais racionais, temos... em castelhano a gente fala costumbrismo, costumes. Nós temos costumes. Como os animais que vivem em jaula, foi constatado cientificamente que os animais que estavam presos em jaulas de 4 metros por 4, quando foram soltos na selva, na mata fechada, eles continuavam caminhando 4 metros, virava 4 metros, virava 4 metros, virava. Mesmo estando fora da jaula, porque eles se acostumaram a caminhar 4, 4, 4, 4. Assim somos nós, seres humanos. Nós nos acostumamos com uma rotina. A gente sabe que tem que servir o café da manhã para o marido. Ele sai para trabalhar, a gente sabe que ele vai voltar a tal hora, o almoço está na mesa, a gente sabe que tem a janta, a hora de dormir. Essa rotina doméstica, essa rotina do dia a dia. Quando essa rotina se corta, dói. Porque a nossa cultura se esquece de nos lembrarmos que é só a rotina que mudou. Porque o espírito, a pessoa que nós amamos, saiu do corpo. Ela não tem mais café da manhã, ela não precisa alimentar um corpo físico. Ela vai continuar tendo que alimentar o espírito
com valores corretos, sentimentos corretos, forma de pensar correta, para o espírito crescer e evoluir. Mas não precisa mais de café da manhã, almoço, merenda, janta, perfume, roupa bonita, roupa da moda. Então essa rotina se termina. É isso aí que faz a gente tremer, faz a gente se desestabilizar. Ai, meu Deus do céu, ele nunca mais vai entrar por essa porta, eu não vou escutar mais o barulhinho da chave dele na porta, eu não vou ver mais ele chegar para o almoço. Uai, mas você vai ver ele de outra maneira, você vai sentir ele de outra maneira. O que acabou foi a rotina, não o espírito. Mas não nos ensinam a pensar dessa maneira. É por isso que o luto dói muito mais do que deveria doer. Se nós tivéssemos essa consciência, durante o velório, aí do ladinho, que a gente chora muito do lado do caixão do ser amado, se a gente tivesse essa consciência, a gente olharia para o cadáver e falaria, pera um pouquinho aí que eu já estou indo, tá? E se fosse permitido a gente saber o dia e a hora da nossa morte, a gente ia falar, espera um pouquinho que falta 1 ano, 7 meses, às 10 da manhã eu estou indo lá me encontrar com você, porque eu também vou morrer, eu também vou deixar meu corpo. Mas não, a gente chora como um condenado, se desidrata, porque cai todo o líquido do nosso corpo, sai em forma de lágrimas. Porque a gente está vendo aquele cadáver no caixão e aquele pensamento curtinho, pequenininho, de falar, ai, não vou ver ele nunca mais. Olha aí, que erro tão grande. Gente, se é uma visão espiritual, a gente enlouquece. Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de pensar. Peraí. Tatiane Rodrigues, perdi minha filha recém-nascida. Oh, meu Deus, apenas com 37 semanas. Ficou 2 dias e partiu, Tatiana. Consegui vê-la em meus sonhos, 2 aninhos mais ou menos. Depois disso, nunca mais consegui sonhar com ela novamente. Ai, Tatiana, esse é um assunto para um programa inteiro, viu, minha querida? Esses desencarnes, assim, de filhinhos que vêm e vão tão cedo, a passagem relâmpago pela nossa vida terrenal, são provas tão difíceis, Tatiana. Podem ter várias causas anteriores. Nessa vida aqui, eu vivo para o meu filho, né? Eu tenho um filho só, eu faço tudo por ele, porque eu tenho um instinto materno muito forte, minha consciência... E eu me dei conta de que eu estou resgatando algo de uma vida anterior. Uma vez eu tive um déjà vu, uma visão de uma vida passada, que graças a Deus esse déjà vu foi segundos, que eu não ia suportar se fosse mais de 1 minuto, eu não ia conseguir. E eu pude ver que na minha vida passada eu fui uma má mãe, eu descuidei do meu filho de tal maneira que eu me interessava em outras coisas mundanas e deixei meu filho de um lado e ele pequenininho caiu num buraco muito fundo e morreu. E eu me lembrei da dor de ver meu filhinho morto e eu jurei para mim mesma e prometi ao meu filho que eu ia reencarnar para cuidar só dele. Então, essas dores muito fortes são dívidas. Provavelmente, quando nosso filhinho fica tão pouco tempo do nosso lado, numa encarnação como essa, você e sua filhinha de 2 anos, de dias, às vezes a gente descuidou deles em outras vidas, então nessa aqui tinha essa dívida no nosso histórico espiritual. Mas é a questão de você, como você sonhou, quando sonhou você viu que ela tinha 2 anos, 2 aninhos, você já viu ela um pouquinho maior, houve um reencontro aí. Conversa com ela. Me perdoe. Você já me perdoou? Porque se eu tive que passar por essa prova tão difícil, significa que em outras vidas eu devo ter te descuidado. Eu devo ter dado amor de menos. Você já conseguiu me perdoar? Pronto. Esse diálogo de espírito para espírito vai fazer vocês duas crescerem. E o próximo encontro, a próxima reencarnação, vai durar o tempo que tem que durar. Né? Você vai ver sua filhinha crescer, ir para a escola, casar, dar netinhos, porque a gente vai pagando nossas dívidas. Quando a dor é muito grande, a gente pagou uma dívida muito grande. Então, a gente está tirando coisas pesadas da mochila, a gente está eliminando dívidas. Nosso histórico espiritual está mais limpo. Isso quer dizer que o seu futuro próximo, tanto nessa vida como em outras, será muito melhor. Porque tem uma dívida enorme que foi eliminada. Mas a sua filha não foi eliminada da sua vida. E nesse caso, não deu nem tempo de você adquirir uma rotina com ela. Levar para a escola, a roupinha, o brinquedinho. Não deu nem tempo, que você ia sofrer mais ainda. Porque o espírito sofre, como nós falamos agora, com a mudança de rotina.
Mãe e filha continuam juntas. A missão ainda existe, o crescimento é mútuo das duas. É muito fácil falar, muito difícil colocar em prática, mas é para isso que a gente reencarna tantas vezes. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Nós falamos dos sonhos que acontecem, falamos dos sonhos que não acontecem. Vai ficar pendente para o próximo programa o que são os pesadelos, o sonambulismo. Gente, o sonambulismo é um assunto difícil de se tocar. E é um assunto que eu tenho, em várias reuniões espíritas, eu discuti, inclusive, com médiuns com muito mérito, que são médiuns com 50 anos de experiência, e eu não sou quem, né, para discutir com eles, mas o sonambulismo é uma coisa incrível, porque a pessoa está dormindo, supostamente o espírito tinha que estar fora do corpo, sim? Então, o corpo não tem que acompanhar a ação do espírito. De novo, eu vou só falar um pouquinho do próximo programa, o próximo programa a gente vai falar sobre isso. Qual é a diferença? Nós falamos aqui, quando a gente deita e dorme, vai para o mundo espiritual, ok? E quando a gente morre, a gente vai para o mundo espiritual. Então, dormir e sonhar, a gente vai para o mundo espiritual em períodos de 8 horas de sono, quando a gente consegue dormir as 8 horas de sono. E quando a gente morre, a gente vai e fica muito mais tempo até reencarnar. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando a gente dorme e vai para o mundo espiritual, o cordão fluídico, o famoso cordão prateado, que liga o espírito ao corpo, é muito parecido, para a gente ter uma noção, ao cordão umbilical, que liga o bebê à mãe. Quando o bebê sai da barriga da mãe no parto, o médico corta esse cordão umbilical. Quando nós morremos, esse cordão fluídico que une o nosso espírito ao corpo está cortado. Definitivamente, desencarnamos, morremos. Durante o sono, esse cordão fluídico não se rompe, não se corta. Então, nós não morremos, nós não desencarnamos. Essa é uma das pequenas diferenças entre ir para o mundo espiritual tendo o cordão fluídico conectado e ir para o mundo espiritual já com o cordão fluídico completamente cortado. Entendemos aí a diferença? Então, o sonambulismo acontece porque o nosso espírito sai do corpo, vai para o mundo espiritual, mas tem o cordão fluídico que está ligando o espírito ao corpo. As etapas do sono, de novo a ciência aqui da Terra, a medicina onírica. As etapas do sono profunda, que é quando os olhinhos piscam rápido, o espírito já está completamente desconectado do corpo. O espírito foi, mas deu uma ordem aqui para o corpo. Eu vou lá para o mundo espiritual trabalhar, estudar, vou viver lá essas horinhas aqui, minhas experiências. Você fica quietinho aí. Braços, pernas, músculos, não se mexam, porque é perigoso. Você já imaginou se o corpo quer acompanhar a ação do espírito? Você já imaginou para quem vive num 10º piso no edifício? Quando o espírito sai pela janela e sai voando, o corpo quer ir atrás? Olha o perigo. Pula para a janela pensando que vai voar para o espírito e ó, aí o cordão fluídico acabou. Então, a gente fala isso em forma de piada, mas isso é sério, viu, gente? O sonambulismo é perigoso. Tem muita gente que morre assim. E esse é o assunto para o nosso próximo programa. Espero haver respondido um pouquinho das questões, das curiosidades de todos vocês que se conectaram aqui no nosso programa. Vou deixar um abraço imenso para vocês. Prestaram atenção na conexão de energia, de vibração? Porque está comprovado cientificamente que a distância física não existe. Tá? A distância física não existe. Nós estamos conectados por afinidade vibratória. Aqui eu tenho, nesse chat aqui, eu estou em Buenos Aires, Argentina. Tem gente aqui que está no Brasil, tem gente que está aqui em Buenos Aires, eu tenho amiguinhas aqui que estão em outros países, mas nós nos sentimos conectados, nós nos sentimos unidos, porque a distância territorial não existe para o espírito. Isso é mais uma prova de que quando o nosso ser querido desencarna, morre, não tem um adeus definitivo. Vou terminar o programa, vou mostrar para vocês meu gatinho. Meu gatinho sempre sobe na mesa, quando eu estou gravando, ele vem aqui, ó.
Dá tchau para... Cumprimenta aqui o público. Tchau, vamos dar tchau. Eu e meu gato, a gente vai dar tchau para vocês. A gente vai se despedir. Até o próximo programa. Ele é da cor da minha roupa. Não, samurai aí não. Bom, tchau, gente. Até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Que o espírito de vocês tenha uma linda noite hoje. Hoje vocês vão dormir e a consciência de vocês vai se despertar lá no mundo espiritual e amanhã vocês vão lembrar de tudo que vocês sonharam. Aí vocês vão contar aqui para mim, tá bom? Tá bom? Eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão estar prestando muito mais atenção no dormir e no sonhar. Vocês não vão desperdiçar nenhuma noite no mundo espiritual. Por isso que é importante a gente rezar antes de dormir, pedir proteção na noite de sono, tá bom? Beijo grande. Muito obrigada por estarem aí.